Qual é a diferença entre o atleta profissional e o atleta entusiasta? Para começar a entender um pouco essa história, a gente tem que buscar a definição. Atleta entusiasta. O atleta entusiasta, ele não sobrevive do esporte. Independente da distância que ele corre, ele tem uma rotina de treinamentos, uma rotina de provas determinadas a cumprir, mas ao mesmo tempo ele tem a profissão que exerce em paralelo, tem a sua rotina familiar, tem o seu horário completamente diferente de sono comparado a um atleta profissional. O atleta profissional, ele vive 100% o esporte. Ele sobrevive de resultados e ele sobrevive simplesmente para treinar. Ele dorme, se alimenta bem, tem toda uma equipe, um respaldo médico, nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeuta em torno dele, visando uma medalha olímpica, um melhor tempo para um quebra de recorde mundial. Ele sobrevive para isso. O grande problema, o grande risco nessa história é que a população geral, os atletas entusiastas, têm que tomar muito cuidado porque, por não sobreviver do esporte, eles podem simplesmente confundir a história pensando: ok, eu posso treinar, eu vou me dedicar para fazer uma prova e vou dar o meu melhor. Só que, se por um acaso ele não cumprir a meta dele, ele tem que entender que o esporte ainda é uma diversão para ele. Ou seja, o grande problema entre o atleta entusiasta e o atleta profissional é a aderência, é você saber lidar com a frustração e com suas vitórias. O atleta profissional vive disso o tempo inteiro, ele tem que ganhar. O atleta entusiasta, mesmo que ele não consiga atingir a marca pessoal dele, ele tem que deixar claro, aquilo é uma diversão. E quando você começa a misturar, você vive correndo atrás de resultados, melhores marcas pessoais, melhorar, competir com outras pessoas, você começa a correr o risco de abandonar o esporte pela frustração. Porque primeiro você pode ter o overtraining, que é o cansaço, é o esforço máximo onde seu corpo começa a ter indicativos e alterações de sistema imunológico, de irritação, você começa a ter uma alteração do seu círculo social, que é a sua família, e com isso você pode simplesmente ter um desgosto pelo esporte, passar uma imagem negativa de um esporte tão rico e proveitoso como é a corrida.